Olá, amores de minha vida! Buenos dias, Tico! Tudo bem com vocês? Ai, gente, sabe que eu tô sentindo falta? De música. Porque na sala de aula eu uso tanta música, né? Então, eu vou ver se dá certo eu colocar um pedacinho de uma música aqui para vocês. Perto do microfone. Vamos lá? Caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, Banho de mar, pula sala, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. criança não trabalha, Criança dá trabalho. mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão com dá. 5, 6. Outra vez, lápis, caderno, chiclete, peão, só bicicleta. Eita, nós! Alegrar um pouco essa vida, né, gente? Acendeu. Olha, criança não trabalha, criança dá trabalho. Ajudar em casa é trabalhar? Não, espertinhos, ajudar em casa não é trabalhar. Então, bora ajudar aí um pouquinho, né? Para o trabalho da mamãe ou do papai, ou do vovô, ou da vovó, ficar um pouquinho mais leve, né? Pô, se criança não trabalha, o que a criança faz? Estuda! Entendeu? Então, para de reclamar de ter que fazer aula. Para de reclamar de fazer sua tarefa, porque você não trabalha exatamente para estudar. Entendeu? E você acha isso ruim? Ah, não deveria achar. Sabe por quê? Porque o trabalho infantil no Brasil é uma realidade. Sim, senhores. Há crianças que nesse minuto já estão na lida, ó, faz tempo, em trabalho pesado. Às vezes trabalho ilegal, trabalho escravo. Então, amores, vamos estudar, que é o melhor que a gente tem a fazer, tá bom? Então, não vamos reclamar. O que é decorar uma tabuadinha, gente? Tabuadinha, tabuadinha, tabuadinha. Isso mesmo. Muitos pais me perguntando dicas de estudar a tabuada. Ah, eu tenho uma dica ótima, a mesma de sempre. Bunda na cadeira, lápis na mão. Fazer a tabuada como se fosse canção. Como assim? Eu vou te ensinar. Você vai escrever, mas também vai cantar. Uma vez 0, 0. Uma vez 1, 1. Uma vez 2, 2. Nada de fazer 1, vezes, vezes. É escrever e cantar. Essa é a dica. Por quê? Eu não quero ficar cantando. Sabe por quê? Porque cantar ajuda a gravar. Quantas vezes você ouviu uma música e nem cantou? De repente ela tá na tua cabeça. Entendeu? Então eu quero a tabuada na sua cabeça. É isso aí, tá? Então, hoje nós começamos o dia cantando. Canta também, sabe? Tá muito pesado, né? A gente tá vivendo muitos problemas. Aí, eu percebi que esse ano eu quase não cantei, né? Se a gente estivesse na sala de aula, toda vez que aparece um problema na sala de aula, eu canto Hakuna Matata com vocês, né? Seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender.
Hakuna Matata. Então, gente, vamos estudar, vamos fazer a nossa parte e ajudar em casa não é trabalhar espertinho. A aula de hoje vai ser com a leitura da fábula A Cigarra e a Formiga. Você já trabalhou esse texto comigo, mas agora a gente vai trabalhar ele na íntegra. O que é íntegra? De forma integrada, ou seja, não vou trabalhar só o texto, vou trabalhar o texto, a interpretação, o estudo do texto, tá bom? Vamos lá comigo? Que tal você me mandar um vídeo cantando sua música preferida? E aí, vocês estão tão desanimadinhos? Vamos dar uma animada aí, né? Então, vamos lá. A nossa aula, só um minutinho. Como o mundo é bom, né, amores? Olha, uma professora conseguiu os livros em PDF. Os livros que a gente utiliza. Nossa, isso é um show. Então, vamos lá. Vamos ler a lenda da cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, que dia que acontece? Num dia de inverno. As formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que eu vou morrer de fome. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram ao trabalho dando risada. Ai, que triste, né? Eu particularmente não sou fã assim do desfecho, do final dessa fábula. Porque a vida, ela depende de equilíbrio. Não dá para passar a vida inteira cantando, mas também não dá para passar a vida inteira só trabalhando, né? Eu acho que a cigarra e a formiga podiam fazer uma troca. Já que a formiga acha que cantar é muito mais fácil que trabalhar, a formiga podia cantar uns dias no lugar da cigarra. E a cigarra podia trabalhar uns dias no lugar da formiga. Assim, uma ia entender a outra e ver que as duas situações exigem esforço. O que você acha? Já pensou nisso? Então, vamos lá. Interpretação do texto, compreendendo o texto. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? O que você achou? Acabei de dar minha impressão aqui agora. Achei um texto com desfecho, tipo, a formiga lá, com a comida na mão, olhando para a cigarra e falar: você não cantou? Agora dance. Achei meio desumano. Desanimal seria, né? Porque são animais. Eu acho que não precisa ser assim, né? Tão radical assim. O que vocês acham? Escreve em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Tempo. Tempo, gente, é quando acontece essa história. Olha aqui. Aqui está falando que estação do ano que acontece. Isso já é um indicativo de tempo, tá? Então, vocês podem usar isso. Outra coisa, tem um fenômeno natural que acontece aqui, que fala que é depois desse fenômeno natural. Vocês vão me perguntar, o que é fenômeno natural? Depois de um dia de grande sol, depois de um dia de tempestade, tá?
Então, tudo isso determina o tempo em que as coisas estão acontecendo, tá? Tem mais coisas aqui que determinam tempo. Estações do ano, que nem eu falei, fenômenos naturais. Enfim, se eu continuar falando, vou dar resposta. Onde aconteceram os fatos da história? Aonde? Em que lugar acontece isso? Você conseguiu identificar algum lugar? Escreva aí pra gente. Releia a fábula com os colegas e observe no texto. A fala do narrador é quando, pessoal, que nem aqui no texto, ó. Quando é fala, vem com travessão na frente, ó. Então, aonde não tem travessão, onde não tem travessão da fala, a gente tem alguém narrando, contando a história. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo, depois da chuvarada. Aqui tá contando, tá vendo? Alguém tá contando. Não é a formiga que está contando, não é a cigarra, é alguém. Então, é o narrador. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com fome, com uma fome danada. Acho que vou morrer. Aqui a gente já tem a fala, ó, a fala da cigarra, não é? Alguns narradores são personagens também, mas não é o caso desse texto, tá bom? Opa, barra abaixo. A fala do narrador. Quem está contando a história? Releia com os colegas e observe no texto. A fala do narrador, a fala de cada personagem. Copie um trecho da fala do narrador. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui, ó, você só vai identificar, analisar quais são as falas do narrador e quais são do personagem. Aí, aqui, você vai copiar um trecho da fala do narrador e copiar um trecho da fala do personagem, ok? Explique qual era o grande trabalho das formigas. O que a cigarra pediu para as formigas? Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os seus princípios. Gente, princípios, valores, tá? Você pode achar outras coisas que sejam sinônimo. O que é sinônimo? Palavras diferentes que contêm o mesmo significado. Tá bom? Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo, circule as palavras que indicam os sentimentos da formiga. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Olha só, o que isso foi? Isso foi... essa atitude da formiga foi uma atitude de desprezo para com a cigarra, de compaixão, de zombaria, de ironia, de apoio, de pena, de amizade, de deboche ou de solidariedade? Então, releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo, circule todas as palavras que você acha que identifica o que a formiga fez com a cigarra. Pode ser mais que uma, tá? As fábulas costumam trazer uma moral, pois esse texto tem como um de seus objetivos a transmissão de ensinamento. Aqui a moral foi o seguinte: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Pessoal, vocês vão ver que algumas coisas desse texto eu já trabalhei, tá? Pro, nós vamos trabalhar de novo? Vamos.
teve muitos erros, tá bom? Então, eu achei por bem trabalhar algumas coisas novamente. Pessoal, a gente tem que ver que as fábulas, elas foram criadas bem antigamente, né? E que muita coisa no nosso conceito mudou. Hoje, a gente acha várias profissões importantes que antes a gente não dava valor, porque a gente estava tão ocupado em manter o alimento de cada dia, como as formigas ali, que a gente não percebia que havia outras coisas importantes acontecendo, né? Por exemplo, eu vou dar tentar fazer vocês entenderem. Ou a funcionária do lar, ou sua mãe, a pessoa que cuida da casa. Geralmente ela gosta de ouvir música, porque o trabalho parece que fica menos penoso. Você vai lá cantando, esfregando seu banheiro, lavando a sua louça. Tá, terminou o dia, eu terminei o meu serviço. Eu que fiquei trabalhando, sou mais importante do que o cantor ou radialista que ficou falando lá no radinho para me distrair? E aí? Pense nisso. Aqui já foi, aqui já foi. Então é isso. Essa vai ser a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Você deve estar estranhando que eu não coloquei a correção de ontem, das folhas de matemática. Eu acho que aquelas folhas vai ser mais fácil colocar foto, tá bom? A não ser que eu pense aqui na minha cachola uma maneira melhor de colocar. Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Ah, desculpa, eu não identifiquei. É nesse daqui, tá bom? Só um minutinho. É nesse livro aqui. Na página... Nós vamos trabalhar a página 18, 19 e 20, tá? 18, 19 e 20. Aliás, eu lembrei de uma coisa. Cabeçalho é para ser feito todos os dias. Ai, Pro, mas eu falo para minha mãe que você não mandou fazer o cabeçalho. Você fala errado. É para fazer o cabeçalho todo dia, como na sala de aula. Porque depois, quando você for estudar, eu vou falar assim, ó, estuda lá a aula do dia 18. Estuda lá. E aí, bonito, que você não colocou o cabeçalho? Como que você vai fazer? Larga de preguiça. O que é um cabeçalho? Vamos lá? Então tá bom, combinado. Sem preguiça para fazer o cabeçalho, hein? Pessoal, agora essa é a aula de matemática, nesse livro rosa aqui, tá bom? Na página, vamos lá, 16. Observe o dinheiro de Daniel e depois responda as questões. Então, você vai olhar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 notas de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas de 10 e 3 moedas de R$1, tá? Então, quantos reais Daniel tem? Como se lê essa quantia? Então, você vai colocar aqui em algarismos e escrever a escrita dessa quantia. Faz de conta, ó, que ele tem essa quantidade aqui. A Pro vai mostrar como que é. 110. Então, eu vou pôr aqui, ó, 110. Gente, eu não consigo escrever aqui nesse programa, tá? Na verdade, isso aqui foi a Mari, mãe da Lolo, que me ensinou a fazer, porque a gente não conseguiu o arquivo em PDF, então nós estamos fotografando os livros, baixando em PDF, enfim. É uma trajetória grande até essa folha aparecer aqui, então eu não consigo escrever aqui ainda, tá? Mas, por exemplo, 110. Então, como se lê
Você vai pôr aqui, ó, 1 e o 0, né? Para formar 110. E vai escrever 110, tá bom? Faça a decomposição do número que representa essa quantidade. Então, ó, eu tenho 5 notas de 100 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notas de 10 mais 3 moedas de 1, tá bom? Observe os números nos quadros abaixo e classifique cada frase em verdadeira ou falsa. Então, você vai olhar aqui, ó. O valor do algarismo 7 no quadro A é 70? Vamos ver. Unidade, dezena, centena. O 7 na casa da centena vale 70? Então, é importante que você coloque aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? O número do quadro D é o maior de todos? Então, aqui eu tenho 1783, 871, 7.318, 8.731. Qual esse daqui realmente é o maior de todos? Ao decompor o número do quadro C, obtemos. Se eu for decompor esse número, o 7 na unidade de milhar, ele vale o equivalente a 7 vezes 100? O 3 na casa da centena é 3 vezes 10? Você faz esse número aqui e vê se ele bate com esse daqui. O valor do algarismo 8 no quadro B é 8 centenas? Então, você vai analisar e colocar se é verdadeiro ou falso. Ok? Só um minutinho. Opa. Nossa, gente, demorei para conseguir colocar essa página. Vamos lá. Observe o número da placa ao lado e responda a questão. Se observarmos o número 2 à esquerda do número 4, se escrevermos o número 2 à esquerda do número 4, o número aumentará em quantas quantidades? Então, se nós colocarmos o número... Vamos colocar o número 2 aqui, ó. Vai aumentar em quantas quantidades? Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos na sua vez. Desculpa. Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos. Então, ó, com o algarismo 2, o algarismo 5 e o algarismo 1, qual é o maior número que ela pode formar? Na sua vez, Karina fez a mesma coisa. Então, ela jogou e caiu o número 5, 3 e 4. Qual é o maior número que ela pode formar com esses algarismos? Quem formou o maior número? Justifique. Componha cada número escrevendo com o algarismo e por extenso. Então, eu vou ver se eu consigo abrir, gente, esse daqui em outra página para eu conseguir escrever. Só um minutinho. Gente do céu, parece que eu consegui. Mas olha, gente, é tanta coisa que eu tô aprendendo, só que também, assim, eu aprendo, daí daqui a pouco tem hora que eu esqueço como é que foi que eu fiz. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ferramentas aqui. Peraí, gente. Vamos ver se eu consigo. Ah, conseguiu. Aqui, ó.
Não, não é aqui que eu quero escrever, é aqui. Ai, consegui. Gente do céu, na luta, né? Vamos lá. Ah, mas era aqui que eu queria mostrar para vocês como é que era. Então, vamos lá. Compor. 2 vezes 1.000 é 2.000. 7 vezes 100 é 700. 3 vezes 1. Então, não tem a casa da dezena. Então, eu tenho que colocar 0. 3 vezes 1, 3. Então, 2.000. Deixa eu ver se consigo aumentar a letra. Não, consegui não. Deixa assim mesmo. 2.703. Aí, aqui, eu vou escrever por extenso. 2.000. Lógico que você vai escrever com letras de mão. 703. Faltou o acentinho ali no 3. Gente, nem acredito que eu tô conseguindo fazer isso. 2.703. Ah, eu acho que se eu aumentar aqui, vocês vão ver maior. Muito grande. 75%, então. Ah, melhorou um pouco, ó. Tá vendo? É assim, então, que faz. 2.703. Agora, vamos lá. Gente. Digite em uma calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Em seguida, aperte a tecla menos e digite o menor número possível formado pelos números 4, 3, 2 e 1. Parece complicado, mas não é. E também, se não tiver calculadora, não tem importância. É só você fazer no seu caderno. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que você vai colocar. Aqui, gente, eu não estou fazendo A. Vou fazer aqui no canto para não... ele não me deixa escrever aqui. Deixa, vai. Então, digite na calculadora o número formado por 3 milhares. Então, tem a casa da unidade de milhar, unidade de milhar. Então, vamos lá. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Tá, deixa eu tentar aumentar aqui o negócio. Então, eu tenho aqui uma unidade, vou colocar aqui embaixo, quero colocar. Eu vou conseguir, gente. É só eu não desistir, que nem vocês, tá? Ó, eu sempre começo montando o número pela unidade. Eu queria que você começasse assim. Só que aqui não dá, tá bom? Porque não é que não dá. Deve dar, mas eu ainda não domino como. Então, vou começar ao contrário. Então, vamos lá. 3 milhares, 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Então, eu formei o número 3.241. Agora, você vai apertar o menos, ou seja, você vai fazer uma continha de subtração. E você vai subtrair o quê? O menor número possível formado por esses algarismos. Gente, para você conseguir formar o menor número possível, você tem que começar do menor para o maior, colocar em ordem crescente. Aí você vai formar o menor número possível, tá? E vai efetuar a conta de menos aqui. Aí você vai responder. Os algarismos que você digitou no primeiro número são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? Olha aqui, no primeiro número, eu usei os algarismos 3, 2, 4 e 1. Aqui eu tenho os números 3, 2, 4 e 1. Os algarismos são diferentes? E os números são? Gente, aqui eu vou ajudar vocês. Os algarismos são iguais, só que o nosso sistema de numeração é posicional, ou seja,
A posição que o número tá faz o número mudar. Por exemplo, se eu pegar esse 1 e colocar ele aqui, ele vai valer 1000 e não mais 1. Então, apesar dos algarismos serem os mesmos, o número mudou, tá? Qual é o resultado dessa subtração? Então, você vai pôr aqui. Quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Converse com um colega sobre isso. Que número? O número que deu da subtração. Quantas centenas e quantas dezenas tem esse número? Tá bom? Vocês estão vendo que a gente mergulhou num conteúdo um pouquinho mais complexo. Mas não tenha medo, não. É só ir destrinchando que dá tudo certo. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Um beijo grande para vocês. Depois eu coloco a correção, tá bom? E vou ficar de colocar as fotos da correção da folha de matemática de ontem. Beijo grande para vocês e até a próxima.